Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é um oferecimento da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediado na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Sim, senhor. Com um P e um L, né, senhor? Isso Milton? mesmo. Muito obrigado pela nossa participação aqui, possibilitar. E também aproveitar a oportunidade, Coelho, e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre, a todos os ouvintes e também aos espectadores. Muito bom, senhor Milton. Vamos torcer para que os espíritos nos ajudem e nós façamos a nossa parte. Isso mesmo. Né? Que precisa também, né? Com certeza. Vamos lá, meu amigo Milton. Atender aqui uma solicitação que nos foi enviada por um amigo que diz o seguinte: um médium sem instrução escolar pode receber comunicações de um espírito de elevada condição cultural? Kardec falou disso. Bela pergunta. Muito boa mesmo. Dá chance de nós falarmos vários assuntos relacionados com o exercício da mediunidade, que é um tema em que Allan Kardec discorreu, escreveu mesmo um livro apropriado para os médiuns e dirigentes espíritas, né? Dirigentes das sessões espíritas. O livro chama-se O Livro dos Médiuns. Temos um aqui. E você tem um exemplar aí. Então, a resposta para esta pergunta é sim, um médium sem instrução escolar pode servir de instrumento de intermediação com os espíritos intelectualmente de categoria mais elevada. Isso tem uma explicação e vamos procurar oferecer essa explicação técnica e doutrinária para os nossos amigos. Em primeiro lugar, porque a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Somente os homens possuem essa faculdade. Os encarnados. Isso. Outro dia eu falei assim, e num seminário de estudos, e a pessoa depois corrigiu os homens e as mulheres. Então, homens e mulheres podem servir de intermediários dos espíritos desencarnados. Agora, por ser uma faculdade natural do ser humano, o ser humano a usa de acordo com as suas possibilidades. É bem verdade que quanto maior for o conhecimento intelectual e doutrinário do médium, melhor será a sua performance. A utilidade, a utilização será muito mais aprimorada. Como é que isto acontece na relação médium com o espírito? Aqui o espírito, ele, para se comunicar com o médium, ele entra num regime de acordo através do seu pensamento. Os dois pensamentos, pensamento do espírito e pensamento do médium. Ajustado esse pensamento, um deseja e outro aceita, concorda e pode viabilizar, então aí entra mecanicamente apenas esse ajuste de perispíritos, do espírito e do médium. Conformado isto, fica feita a possibilidade da comunicação. Só que tem um detalhe. Nós estamos falando, e pela natureza da pergunta, se refere às comunicações de efeitos intelectuais, de efeitos inteligentes. Passa inteligência de um e inteligência do outro. E o espírito, então, para ele emitir o seu pensamento, ele retira parte do reservatório cultural do médium. A simbologia das palavras, por exemplo, vamos falar dessa maneira, para ficar mais fácil. Então, o espírito comunicante, ele se serve do volume de conhecimento do médium. Mas a pergunta é interessante. Um médium que não tem elevada condição escolar pode servir de intermediário de espíritos intelectualmente superiores? Pode. Por quê? Porque o espírito ele só vai entrar no regime de concordância com aquele médium, com aquele ser intermediário,
com quem ele já tem um ponto comum. Um ponto comum. E qual é esse ponto comum? É que o espírito do médium, agora, o médium é nesta encarnação sem instrução escolar. Mas ele tem um reservatório de outras vidas. E é aí que se apresenta a oportunidade desse reservatório de conhecimentos servir ao propósito do espírito. Não é fácil explicar? Agora, o difícil é você ver, que nem eu vejo isso há 50 anos, mais de 50 anos, médiuns sem instrução alguma, nunca pisaram em uma escola, nem no ensino primário, nem no ensino fundamental, como se diz hoje, e nada. E o espírito, então, acionado o médium, o espírito comunicante disserta, se for psicofonia, ou escreve peças sobre filosofia, que nem eu já vi coisas simplesmente notáveis na minha vida. É interessante isso, né, Milton? Muito. O Chico Xavier é um bom exemplo, se me permite falar do Chico aqui no nosso esclarecimentos oportunos. O Chico Xavier era um homem, digamos, de pouca instrução, ele não tinha universidade. E ele foi médium de mais de 250 intelectuais. Cientistas, literatos, poetas, versejadores, articulistas, jornalistas. Vou citar um apenas para todos terem como modelo e exemplo. Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um jornalista e escritor. As obras do Humberto de Campos, assim, em coleção, eu penso que formam mais de 30 ou 40. Agora, ele escreveu quase que a mesma quantidade através da psicografia do Chico Xavier. Olha que coisa fantástica. Coisa fantástica. Ô Milton, mas Kardec tratou dessa questão no livro dos médiuns, Isso né? mesmo. No livro dos médiuns, no seu item 220 e no subitem 220 19, não é 220 não, pessoal, eu falei errado, é 223, no subitem 19, diz o seguinte: um médium pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Aí a resposta é sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência. Interessante isso também, né, meu? Isso é moral também. Assim como das qualidades morais. E na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas é natural que, para as comunicações de certa ordem, ele prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota frequentemente não é um idiota senão pela imperfeição dos órgãos do corpo físico. Mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disto tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Interessante, né? Muito interessante. Para a gente fazer aqui uma reflexão, né, meu? Isso mesmo. Existe uma outra ordem aí, que não é o caso, talvez, de comentar, mas como este é um programa de estudos, né, então eu acho que vale a pena citar. É que quando o médium, às vezes o médium é uma pessoa assim, sem essa cultura que nós estamos falando aqui, e quando desencarna, é interessante, a maior parte deles que eu conheci, então quando eles se comunicam, já se comunicam com uma cultura, uma categoria de elevada condição. Então, a comunicação que ele traça é uma comunicação de uma qualidade superior de quando ele estava encarnado. Mas olha que coisa interessante. Então a resposta a essa pergunta é muito bonita, vocês viram, o Coelho fez a gentileza de oferecer aí, é o item 223, nessa linha subitem aqui, subitem 19, do livro dos médiuns,
Mas se a pessoa, claro, fez essa pergunta porque não conhece, não teve acesso, mas como é importante conhecer o Livro dos Médiuns. A gente salva toda a nossa situação de desconhecimento em relação às coisas da mediunidade. Porque tem pessoas que fazem assim, não pode, porque se o médium não tiver condição de instrução, como é que ele vai servir a um espírito? Mas o nosso planeta está lotado, repleto de pessoas assim. E os espíritos precisam de pessoas disponíveis para atender às necessidades das comunicações, né, Milton? Porque hoje poucos grupos se dedicam a esse tipo de trabalho mediúnico, né? Isso mesmo. Olha, nós falamos, Coelho, das comunicações e lembrando-nos da psicografia. Agora é preciso que se lembre da psicofonia. Eu mesmo tive a oportunidade e muitas vezes de assistir comunicações de espíritos de elevada condição cultural através de médiuns que nem o antigo grupo escolar tinha. Eu lembro-me muito bem desses médiuns. Eles não tinham nenhuma condição escolar e os espíritos, por seu intermédio, dissertavam sobre filosofia, ciência, coisas simplesmente notáveis. Mas você sabe que nós não podemos, isso é só uma pergunta, nós não podemos achar que toda a mediunidade esteja inserida nisso. Em nosso trabalho na nossa casa espírita, nós temos trabalhos com os quais a gente tem manifestação dos espíritos, e alguns espíritos eles falam com frequência da necessidade de nós nos prepararmos, de nós estudarmos, sobretudo, não é ler, como já mencionamos aqui em outras ocasiões, é estudar a doutrina espírita, para que estejamos cada vez em melhores condições de aptidão para receber essas mensagens, sermos cada vez mais úteis para os espíritos, né, Milton, nas comunicações. Olha, e veja que Kardec chamou a atenção para esse detalhe, né? Você viu que você leu aí, ele chama a atenção para esse detalhe. Quanto mais preparado for o médium, melhor será a produção mediúnica. Melhor será a produção mediúnica. O médium precisa de ler, de estudar, de melhorar o seu recurso, porque realmente é uma intermediação. E eu sempre digo, já no nosso programa já falei várias vezes, e no curso sobre mediunidade, que está lá no nosso site, falei também. A mediunidade é uma estrada linda na vida de uma pessoa. A mediunidade ela é importante, tem um valor, um significado singular aqui em nosso planeta. E aquele que ingressa nessa via, nesse caminho, nessa estrada, tem sob garantida a boa proteção, e os espíritos procuram preservar os excelentes médiuns, porque são poucos. Mas a gente não pode se acomodar também nisso, né, Milton? Claro que não. Porque e achar que por o fato de ser médium, tem gente que acha o fato de ser médium ou trabalhar no centro espírita que não tem mais problema na vida, né? Pelo contrário. Os problemas continuam surgindo. O que acho que muitas vezes muda é a nossa forma de interpretar os problemas, as dificuldades e de solucionar, né, meu? De resolver. Aliás, é até bom que uma pessoa tenha muitos problemas. Os problemas são estímulos. A nossa capacidade de entendimento, de arrumação para as coisas da vida e da busca das soluções. Bem, como nós estamos entrando nesse assunto ligado com o conhecimento, gostaria de acrescentar mais para completar o que nós acabamos de falar sobre esta pergunta, o seguinte: o médium, nós sabemos, quando o Coelho leu que a mediunidade nada tinha em relação íntima com a inteligência, e depois ele fala das condições morais, é preciso que tenhamos sempre isso presente. Ela é uma faculdade natural do ser humano. É o ser humano que dá uma diretriz para essa faculdade. A faculdade será o que realmente o médium quiser dela fazer. Então, o médium que é bem preparado, para ele se defender
ele realmente servir a essa causa, porque ela é cheia de embaraços, percalços, como qualquer ideal. O médium, ele necessita de melhorar a sua condição de ordem moral e também melhorar a sua condição de ordem intelectual. Um assunto ligado com o intelectual é o conhecimento da doutrina espírita. Não se concebe que um médium espírita não conheça a sua doutrina. Como não se concebe que uma pessoa pratique a medicina sem ter se preparado na faculdade. A mesma coisa o direito, qualquer educação, qualquer ramo do conhecimento humano precisa de uma preparação intelectual e qualificação profissional. O médium, ele não é um profissional, mas ele precisa, no mínimo, ter um conhecimento da doutrina espírita, nas suas bases fundamentais. Então, como nós já frisamos, às vezes a pessoa simples, por mais boa vontade que tenha, se tiver melhores condições, vai ser um instrumento de mais fácil utilização por parte dos espíritos. Essa necessidade do aprofundamento nas questões doutrinárias é extremamente importante para todos, né, Milton? Porque sem esse conhecimento, inclusive a experimentação, que muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou médium, e falaram que eu sou médium, mas já procurou uma casa espírita? Já participou de cursos? Participou das experiências da experimentação para ver se os rudimentos da mediunidade estão presentes nele? Então tem essas coisas, porque todo mundo fala, né? Fulano é médium, ciclano é médium, mas essas coisas não são assim que funcionam, né? Não dá para simplesmente a gente fazer uma coisa no achismo, né? Não. Ainda mais com uma coisa tão séria quanto a mediunidade, né? E precisa identificar, localizar a predisposição. Se não existir, com certeza terá dificuldade na execução. E, por outro lado, se existir a predisposição e a pessoa se acomodar e não tomar conhecimento, também vai continuar na mesma. Agora, o que é preciso é empenho, muito empenho. A gratificação vem sempre depois, não é antes, vem depois. Eu estou falando da gratificação espiritual, né? Então, realmente, esse é um caminho que nós precisamos percorrer. Então, respondendo o Coelho aqui, um médium sem instrução, ele pode servir a espíritos intelectualmente superiores? Resposta, sim. Depende só desses ajustes e dos comentários que nós fizemos. E lembrando também que às vezes uma pessoa não tem aquela mediunidade que a gente diz aflorada, ostensiva. Mas essa pessoa também pode ser útil na casa espírita, mesmo não tendo. Existem outras atividades que esta pessoa pode participar e auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos das instituições espíritas, né, Milton? O centro espírita está de portas abertas às pessoas de boa vontade e que querem conhecer, com conhecimento maior e a boa vontade disparada, a pessoa pode servir a essa grandiosa obra, essa grandiosa causa que é a doutrina dos espíritos. O Milton mencionou aqui durante o programa o curso Espiritismo Agora, série Mediunidade, para aqueles que querem entender um pouquinho mais das questões relacionadas à mediunidade. Está lá no site kardec.tv, entra lá em vídeos, aí clica na página que abre cursos, e lá dentro dos cursos nós vamos encontrar os programas Esclarecimentos Oportunos, Espiritismo Agora, série Mediunidade. São 33 programas. E recentemente ficou pronto este material em DVD. Então as casas que tiverem interesse, aqueles que quiserem fazer uso desse material, entre em contato conosco. Nós preparamos tudo isso e fizemos um preço simbólico, né, que não, só para que pague realmente os custos da confecção desse material. Então entre em contato conosco ou pelo site Espiritismo Agora ou pelo site
Kardec TV, que nós daremos as informações necessárias sobre este material. Certo, seu Milton Filipelli? Muito bom. São 509 minutos. 509 minutos de vídeo, né? Que o seu Milton preparou gentilmente para que a gente pudesse levar o conhecimento espírita sobre esse tema tão importante para nós, que é a mediunidade. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela generosidade da atenção. Desejar que os espíritos bondosos nos ajudem sempre. Lembrando que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e às sextas-feiras nós transmitimos a nossa palestra pelo site tvfraternidade.com.br. É só entrar nesse site, clicar lá na palestra do dia e você assistirá a nossa palestra na Fraternidade a partir das 19h30. A você o nosso abraço, esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá!